Então, vamos lá. Questão número 2. Deixa eu sumir para que vocês possam ver a letra E inteira. Vamos lá. Grande parte do território amazônico pertencente à Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, foi incorporado, que a gente está falando aí, ó, à América Portuguesa no período colonial. Graças a, ou seja, né, a prova pode usar também outros nomes, devido ao fato de, por exemplo, a prova pode usar, pode usar entre outros motivos, dois pontos. Enfim, e aí na letra A, ação dos jesuítas que instalaram missões e a coleta das drogas do sertão. Oi, a gente não precisa perder tempo, porque não vai ter nenhuma opção tão completa quanto essa. Presta atenção na letra B. A construção de fortes contra os ataques estrangeiros e a extração da borracha. Mais uma vez, olha só, a questão está falando para você de borracha. E aí você coloca aqui do lado, ó, vou botar abreviado aqui, ó, República Velha. Ou então, se você quiser escrever, escreva Primeira República, certo? Faz isso na hora que você estiver fazendo uma questão, na hora que estiver estudando em casa e tal, ou então até mesmo na prova. Se você vê uma opção que ela está em um contexto histórico muito diferente do que a sua questão está abordando, já risca e escreve. Porque aí na hora que você tiver, vamos dar um exemplo, se você tiver em dúvida em uma opção, entre duas opções, aquela opção você já não vai nem mais olhar. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que vocês estivessem em dúvida entre a letra A, certo? E a letra C. Vamos dar um exemplo aqui. E aí você vê a letra B, que a letra B fala de uma coisa da República Velha, que é do século XX. A gente está falando de um assunto que é do período colonial. O Brasil vai deixar de ser colônia no século XIX. A República Velha é um século depois, no XX, certo? Então, esse tipo de raciocínio na hora da questão vai acabar fazendo com que você tenha mais tempo para olhar as questões que de fato vão estar mais próximas do gabarito, certo? Na letra C de casa, ó, instalação de núcleos urbanos em pontos estratégicos e a criação de gado. Núcleos urbanos em pontos estratégicos, não. Até porque, por exemplo, essa ideia de você ter uma urbanização planejada, ela não vai acabar acontecendo. Ela vai ser consequência de alguma coisa. Você não planeja e faz. Você está fazendo um monte de coisa e você acaba sendo, entre aspas, forçado a fazer. Certo? O processo é inverso. Quando a gente fala é, da região do interior do Brasil. Você não fala nem de urbanização na região amazônica nesse momento. Mas, por exemplo, quando a gente fala em Minas, é o processo inverso e não na ordem que está na opção. Na letra D ele fala assim, ó, construção de ferrovias. Aí parou, pô. Ferrovia no período colonial, não. A gente vai ter ferrovia no Brasil durante o segundo reinado, governo do Pedro II, com o Barão de Mauá. Nós vamos falar bastante sobre isso, e inclusive a importância dessa ferrovia lá na frente, no segundo reinado, para poder escoar o café, que vai ser o principal produto daquele momento. Mas se você reparar bem, é o segundo reinado de 1840 até 1889, já é o período imperial e não mais o período colonial. Pegou? Então a gente não pode marcar. Já é a mesma coisa da letra B de bola, é um contexto diferente. Tá? Letra E. Organização de bandeiras para capturar índios. E olha aqui, ó. Aquisição do Acre. De novo. Eles falam da maioria das questões que fala da Amazônia, não sei se vocês reparam, eles falam muito dessa questão da borracha e do Acre. Olha só, assim como você colocou lá República Velha aqui, vou até colocar o outro nome para dar uma dica para vocês aqui.
Não, acabou que não deu espaço, né? Então vamos lá. Vou abreviar mesmo. República Velha. Vou botar República Velha mesmo. Lembrando, República Velha, né? Esse período que a gente está chamando na história ali de 1889 até 1930. Está muito longe, olha só, do que a gente está falando. Está muito longe do período colonial. Às vezes a prova até chama essa República Velha de Primeira República. São só dois nomes diferentes para falar do mesmo momento histórico. Mas independente disso, está muito, mas muito longe do período colonial, certo? E aí, como a gente já confirmou aqui, gabarito letra A.